Tensei Shitara Slim Data Ken. A lenda de Kurai capítulo 1. O Ivo no coração da masmorra. A escuridão pulsava como um coração vivo no fundo da masmorra das 1000 almas. Um local proibido mesmo para os mais ousados aventureiros. Ali, não se encontravam apenas monstros, mas histórias esquecidas, criaturas únicas, e lamentos que o tempo tentou apagar. No 25º andar, uma presença diferente rugia silenciosamente. Nascimento raro, destino amaldiçoado. Kurai não era uma criatura qualquer. Ele era o resultado de uma experiência amaldiçoada. Um grupo de alquimistas sombrios, conhecidos como a Quadrilha do Eclipse, tentava há séculos capturar e clonar um ser lendário, o Fúria do Grito, versão Diamante Negro, uma forma avançada de dragão que grita com uma frequência que destrói a mente e a alma. Mas todos os experimentos falhavam, até que um deles decidiu unir o DNA dessa fera com o de uma raça ainda mais esquecida. Os lobos vampíricos, bestas noturnas que caçam silenciosamente e drenam poder com uma mordida. Kurai nasceu em meio ao caos. Mas ao contrário do que esperavam, ele fugiu. Fugiu das correntes, da dor, e da missão para a qual foi criado. E onde ele foi se esconder? Na masmorra mais profunda do continente. O encontro com Rimuru. Enquanto isso, Rimuru Tempest, já como Lorde Demônio, explorava novas regiões em busca de conhecimento mágico e recursos raros. Ao ouvir rumores de uma criatura misteriosa que habitava o núcleo da masmorra das 1000 almas, ele decidiu investigar pessoalmente. Descendo andar por andar, Rimuru enfrentava armadilhas antigas e monstros esquecidos. Até que, ao chegar no 25º andar, ouviu um rugido diferente de tudo. O rugido, que parecia um grito de solidão. Lá estava ele. Uma criatura de escamas negras cristalinas, que brilhavam como diamantes sob a luz mágica da masmorra. Kurai, com olhos vermelho escarlate divididos por fendas prateadas, o encarava. Seu corpo lembrava um dragão quadrúpede com garras alongadas e pelos escuros cobrindo o dorso, semelhantes aos de um lobo. Presas afiadas, mas olhos tristes. Não atacava, apenas vigiava. Você não quer lutar? Rimuru perguntou, curioso. Kurai rosnou, mas abaixou a cabeça. Ele sentia algo diferente naquele Slim. Algo que nunca sentira antes. Confiança. O nascimento de uma verdadeira amizade. Rimuru, com seu dom para sentir emoções e sua empatia natural, percebeu. Kurai não era um monstro. Era um sobrevivente. Um prisioneiro de sua origem. Em poucos dias, Rimuru visitava Kurai constantemente. Levava comida, fazia perguntas, contava histórias. Kurai começou a entender o que era amizade. Pela primeira vez, não precisava fingir ser uma arma. Pela primeira vez, ele podia ser apenas Kurai. Até que, um dia, a masmorra começou a tremer. A Quadrilha do Eclipse descobriu onde Kurai estava, e estava vindo atrás de sua criação. Fim do capítulo 1. No próximo capítulo, a ira dos criadores, a primeira batalha de Kurai ao lado do Slim. Capítulo 2, Grito de Liberdade. A morte dos criadores. O chão tremia. A escuridão sussurrava. Eles estavam chegando. A Quadrilha do Eclipse, um grupo de alquimistas amaldiçoados, figuras encapuzadas banhadas em sangue e magia negra. Cada um com uma marca gravada na alma, criadores de maldições, e autores do nascimento de Kurai. Mas agora, vieram buscar o que acham que ainda controlam. O confronto inevitável. Rimuru olhou para cima quando as sombras se abriram em portais distorcidos. Dezenas de criaturas controladas por maldição surgiram. Aberrações mutantes, dragões deformados, lobos sem mente, todos experimentos fracassados. E por último, eles. 5 encapuzados desceram flutuando. Um deles, com olhos costurados com fios negros, falou. Kurai, nossa obra-prima. Chegou a hora de você cumprir seu verdadeiro propósito. Kurai, em silêncio, caminhou para frente. Seus olhos brilharam em um tom rubi congelado. Eu não sou de vocês. Nunca fui. Ele disse, pela primeira vez, falando com sua voz verdadeira, grave e cheia de dor. Você não tem escolha, besta, gritou o outro. Mas antes que pudessem reagir, o chão explodiu. A transformação.
Forma diamante vampírica. No calor da raiva, da memória, da dor, o corpo de Kurai começou a mudar. As escamas negras brilharam como cristais vivos. Suas presas aumentaram, e uma armadura natural feita de diamante negro cobriu seus membros. Suas asas se abriram como lâminas cortantes. Do dorso, emergiram espinhos escuros envoltos em energia maldita. Seus olhos agora misturavam sangue e trevas. Fúria do grito, forma vampírica despertada. Diamante da noite. Ele soltou um rugido. Não um rugido normal. Um grito do caos. Uma explosão sonora atravessou os ouvidos dos invocados, fazendo-os sangrar e cair mortos instantaneamente. As aberrações desmoronaram como vidro. Os alquimistas gritaram, tentando se proteger com barreiras, mas era tarde demais. A vingança do criado Kurai avançou. Um dos criadores tentou usar magia de controle. Kurai cravou suas presas no pescoço dele, e sugou sua essência mágica em segundos. Você queria um monstro, agora tem um. Murmurou. Outro tentou fugir, mas foi partido ao meio por um golpe de garra diamantina. O último, o líder, caiu de joelhos, suplicando. Nós te demos vida. Kurai encostou o focinho perto do rosto dele e disse. E eu tirei-a de vocês. Com um último grito ensurdecedor, o corpo do líder evaporou, destruído de dentro para fora pela frequência maldita do grito do caos. Depois da tempestade, quando tudo acabou, só restava o silêncio. Rimuru se aproximou, sentindo a aura pesada de Kurai, mas também seu sofrimento. Ele colocou a mão sobre o peito do dragão. Você não é uma arma, Kurai. Você é livre agora. Kurai olhou para Rimuru com olhos calmos pela primeira vez. E caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por alívio. Fim do capítulo 2. No próximo capítulo, convite para a Tempest, o renascimento de Kurai como guardião do submundo. Capítulo 3, Renascimento. O guardião da noite eterna. A fumaça da batalha havia baixado. Os ecos do grito do caos ainda vibravam pelas paredes da masmorra das 1000 almas, mas o perigo havia passado. O sangue dos criadores escorria entre os cristais do chão, e com ele, a prisão de Kurai finalmente se desfez. O convite. Rimuru observava Kurai em silêncio. Apesar da aparência selvagem e ameaçadora, ele sentia algo diferente naquele híbrido. Não apenas raiva, mas vontade de viver. Kurai, Rimuru falou, eu sei como é ser visto como um monstro. Eu também fui assim no começo. Mas hoje eu tenho um lar. E amigos. Kurai o olhou desconfiado. Eu não pertenço a lugar nenhum, não até agora, respondeu Rimuru, com um sorriso. E então, estendendo uma mão cheia de confiança, ele disse. Venha para a Tempest. Eu quero que você faça parte do meu reino. Não como uma arma, não como uma fera. Mas como um protetor. A chegada em Tempest nos dias seguintes, Kurai acompanhou Rimuru até o reino Jura Tempest. Sua presença causou impacto imediato. As criaturas mágicas sentiam o poder em cada passo daquele ser, mas também algo mais profundo, o peso de sua dor. Kurai não gostava de multidões, então Rimuru o levou para as regiões mais afastadas da cidade, próximas às montanhas sombrias e à floresta profunda. Lá, Kurai encontrou paz. E ali foi construído um novo santuário. O Posto da Noite Eterna, uma torre de obsidiana escura onde Kurai se tornaria guardião das sombras de Tempest, protegendo o reino contra invasões pelas rotas subterrâneas e planos mágicos corrompidos. O primeiro juramento. Durante uma reunião com os Lords de Tempest, Rimuru oficializou a posição de Kurai diante de todos. Este é Kurai, uma criatura que não foi feita, mas nasceu da dor. A partir de hoje, ele é nosso irmão, nosso escudo na noite, o guardião do grito silencioso. Kurai apenas baixou a cabeça, mas seus olhos brilhavam de forma diferente agora. Pela primeira vez em sua vida, ele pertencia a algo real. Prenúncio de trevas. Mas, nos confins de outro mundo, as almas dos alquimistas mortos não desapareceram por completo. Parte da essência corrompida da quadrilha do eclipse foi absorvida por uma entidade maior, muito além de qualquer plano físico, algo que sussurrava de dentro do vazio da origem. A criação renegou os mestres. Então traremos o Criador Supremo. Fim do capítulo 3. No próximo capítulo,
O eclipse retorna, a entidade que semeia os criadores. Capítulo 4. O homem por trás do grito. Dias haviam se passado desde a batalha contra a quadrilha do eclipse. Kurai havia se tornado oficialmente o guardião da noite eterna, e seu posto isolado próximo às montanhas tornara-se um lugar de paz, mas também de reflexão. A fórmula humana dentro do santuário. Rimuru apareceu, flutuando com um sorriso tranquilo. Kurai, já que agora você é um cidadão de Tempest, que tal experimentar isso? Rimuru entregou uma poção mística especial, desenvolvida por Rafael e os alquimistas do reino. Era a fórmula de manifestação humana avançada, capaz de dar forma física humana a seres mágicos de poder extremo. Kurai hesitou. Ele já havia aceitado que era uma fusão de dragão e lobo vampírico. Mas agora teria um rosto. Um corpo com o qual poderia caminhar entre os outros. Com um leve suspiro, ele bebeu a poção. Seu corpo começou a emitir cristais negros que se despedaçavam no ar. E então, surgiu sua nova forma. A aparência de Kurai humano. Kurai se erguia com uma imponência silenciosa. Cabelos longos e negros, lisos, até a metade das costas, com leves fios prateados próximos às têmporas. Um bigode elegante e bem aparado, que combinava com sua mandíbula forte e traços de guerreiro veterano. Seus olhos, profundos e escuros como a noite, irradiavam sabedoria e firmeza, como alguém que carregava séculos de dor e reflexão. Seu corpo era musculoso e firme, lembrando um lobo em forma humana. Atlético, pronto para a batalha, mas com uma postura sempre controlada. Usava uma capa negra com detalhes em prata, que se abria com vento como asas. A roupa era feita de couro mágico ajustado, com cristais de diamante negro embutidos no peito e ombros, como símbolo de sua herança. No pescoço, um colar com um dente de dragão, símbolo do que ele era, e do que superou. Vida em Tempest. Após assumir sua nova forma, Kurai foi convidado por Rimuru para andar entre os cidadãos. Mesmo tímido, ele aceitou. Shi olhou e ficou boquiaberta. É esse o mesmo cara grandão que soltava gritos de alma. Parece um guerreiro nobre. Benimaru o cumprimentou com respeito. Você carrega a força de um general. Seu olhar é de alguém que já viu muitos infernos e saiu de pé. As crianças do reino ficaram fascinadas por sua capa e chamavam ele de tio Noite Bonita. Pela primeira vez, Kurai sorriu discretamente. Um momento de paz à noite, sentado à beira do Lago Negro perto de seu santuário, Kurai olhava o reflexo de sua nova face na água. Então, esse sou eu agora, murmurou. Rimuru apareceu ao lado dele, entregando uma xícara de chá. Sim. E não precisa mais ser um grito de dor. Pode ser um grito de vida agora. Kurai não respondeu. Mas seu silêncio carregava gratidão. Fim do capítulo 4. No próximo capítulo, a lua sangrenta. Um chamado antigo desperta dentro do guardião. Capítulo 5. O guardião nas sombras da ascensão. Linha do tempo original. Com mudança essencial. Tudo se desenrola como na história original. Rimuru cria a Federação Jura Tempest, começa alianças com monstros e reinos, enfrenta conflitos com humanos, outros lordes demônios e até deusas e anjos, mas agora, ele nunca esteve sozinho. Desde a masmorra das 1000 almas, Kurai caminhava ao lado dele, como irmão de alma, protetor oculto e conselheiro silencioso. O início do reino. Quando Rimuru começou a fundar sua cidade, Kurai ajudou a proteger os limites da Floresta Jura, afastando caçadores, humanos gananciosos e monstros agressivos. Muitos nem sabiam o que os atacava, só ouviam um grito distante, e desmaiavam com o sangue congelado. Benimaru e os outros líderes respeitavam Kurai como um general silencioso. Shona dizia que sua presença purificava pesadelos. Jeut, o Orc King, os chamava de Lobo da Justiça. Batalha contra o reino de Falmouth. Na guerra contra o reino de Falmouth, quando Rimuru sofreu a perda de muitos de seus cidadãos e decidiu se tornar um Lorde Demônio, foi Kurai quem ficou ao seu lado em silêncio, protegendo seu corpo enquanto ele executava o ritual de massacre. Enquanto Rimuru fazia a purificação mágica e os humanos eram eliminados, Kurai enfrentava sozinho mais de 10 cavaleiros sagrados, usando sua forma vampírica diamante, seus gritos cortando o céu e rachando a terra. No final, quando Rimuru despertou como Lorde Demônio, ele abriu os olhos e disse:
Obrigado, por guardar minha fúria enquanto eu dormia. Kurai respondeu com um simples aceno. Na reunião dos Lordes Demônios, Valpurgis. Quando Rimuru foi convocado para a reunião dos Lordes Demônios, a lendária Valpurgis, todos esperavam que ele fosse sozinho. Mas ele levou Kurai. Gai Crimson olhou curioso para aquele homem de olhos profundos e capa negra. Milin, como sempre, ficou animada. Os Lee me trouxe um guarda-costas sombrio. Que legal! Mas foi Clayman quem sentiu o verdadeiro medo. Ao encarar Kurai, ele ouviu uma voz mental, um eco vindo do fundo da alma. Eu sou o grito que arranca máscaras e hoje, a sua vai cair contra Clayman. Durante a batalha com Clayman, Kurai ficou responsável por enfrentar o exército de aberrações manipuladas com magia maldita. Em um único rugido, desfez a magia de controle que prendia centenas de monstros inocentes. Quando Clayman invocou seu último trunfo, o golem de carne mágica, Kurai voou com suas asas de cristal negro, perfurando a criatura com um grito que estilhaçou sua alma. No final da batalha, Rimuru olhou para ele e disse diante de todos: esse homem não é minha sombra. Ele é minha força. Ele é Kurai, o guardião da noite eterna de Tempest. A tranquilidade após a guerra. Após a vitória, Kurai voltou ao seu posto, mas agora era frequentemente chamado ao palácio. Cuidava das fronteiras, dava conselhos estratégicos e passou a treinar alguns guerreiros noturnos, formando a Ordem do Eclipse, uma guarda especializada em combate furtivo e magia de pressão mental. E, mesmo em paz, o grito continuava vivo. Mas agora, era um grito de proteção. Fim do capítulo 5. No próximo capítulo, a chegada de um deus do vazio. O passado de Kurai começa a se mover. Capítulo 6. A chama do vazio. O treinamento do guardião Palácio da Noite Eterna, região norte de Tempest. Enquanto Rimuru seguia fortalecendo alianças, derrotando ameaças e expandindo o seu império, Kurai se afastava. Não por fraqueza, mas porque sentia que algo estava se aproximando. Algo que nem mesmo Rimuru podia enfrentar, algo vindo do vazio primordial. Ele sabia, se quisesse proteger Tempest até o fim, teria que transcender sua própria natureza. A sala inquebrável, mente de obsidiana. No ponto mais profundo de seu palácio, Kurai construiu um santuário secreto. Um espaço selado com múltiplas camadas de barreiras dimensionais, resistentes até mesmo a ataques de nível apocalíptico. Esse espaço era conhecido como a mente de obsidiana, uma sala onde tempo, realidade e matéria eram anulados. Um local onde o corpo físico repousa, mas a alma pode ser rasgada e forjada. Ali, ninguém podia interferir. Nenhum ataque externo, nenhuma magia, nenhum deus. A meditação do caos. Kurai sentou-se no centro da sala. Seu corpo em forma humana imóvel, como uma estátua esculpida pelas trevas. Ao seu redor, labaredas negras e púrpuras dançavam lentamente. Era a chama do vazio, uma manifestação do fundo de sua alma, herança espiritual dos lobos vampíricos ancestrais e da frequência destrutiva do fúria do grito diamante negro. Enquanto meditava, a sala se desdobrava em planos mentais. Cada fragmento era uma memória, um medo, uma dor. E Kurai enfrentava a si mesmo. Teste 1. A besta descontrolada surge diante dele, a projeção de sua forma antiga, selvagem, antes de conhecer Rimuru. Ela grita, tenta devorá-lo, tenta dominá-lo com fúria. Kurai respira fundo, olha nos olhos da fera, e diz: eu sou mais do que meu instinto. Com um movimento suave, a chama do vazio envolve a criatura e a transforma em fumaça. Teste 2. A voz dos criadores ecoam vozes distantes. Você foi criado, não nasceu. Você é propriedade. Você só existe por nossas mãos. Kurai cai de joelhos. As correntes mentais o puxam para baixo. Mas então, ouve a voz de Rimuru, fraca mas firme. Você é livre. Porque decidiu ser. Ele se levanta, envolto em chamas negras, e rompe as correntes com um único rugido silencioso. Enquanto isso, no mundo real, enquanto Kurai treina em sua dimensão mental, Rimuru derrota Lord Clayman e estabiliza as relações com outros Lordes Demônios. Veldora ganha popularidade em Tempest. A ameaça de Luminous Valentine e o Império começa a surgir no horizonte. Diablo continua realizando missões secretas por ordem direta de Rimuru. Mas Rimuru sente algo.
Kurai, você ainda está lá dentro, não é? Se preparando para algo que nem eu consigo ver. O último estágio do treinamento no centro da mente de Obsidiana. Kurai finalmente domina a fusão da chama do vazio com o grito do caos. Ele cria uma nova habilidade. Grito silencioso do fim, uma técnica suprema onde sua voz não é ouvida. Mas quando o inimigo percebe, já não existe mais. A técnica apaga a matéria, alma, magia e intenção de ataque ao mesmo tempo. Ele abre os olhos lentamente. A meditação termina. O guardião desperta. E pela primeira vez, Kurai sorri sem dor. Fim do capítulo 6. No próximo capítulo, o retorno de Kurai, a Guerra das Almas e o Império que desperta. Capítulo 7, o retorno do dragão do grito. Palácio da Noite Eterna. Mente de Obsidiana por incontáveis dias fora do mundo real e anos dentro da dimensão onde o tempo não flui normalmente. Kurai enfrentou seus traumas, domou suas feras internas, absorveu o caos e purificou o grito que um dia destruiu tudo à sua volta. Agora, ele desperta. O despertar final. As chamas do vazio ao seu redor se recolhem como servas leais. O chão da sala inquebrável começa a tremer, não por destruição, mas por respeito. O corpo de Kurai em forma humana se ergue, e por um instante, apenas um instante, seu reflexo se vê como dragão novamente. Mas agora não era uma fera fora de controle, era um rei. Não sou mais a criatura que grita para sobreviver, sou aquele cujo silêncio ecoa mais alto do que o rugido de qualquer deus. A nova forma. Dragão do grito, rei do vazio. Ao cruzar o limiar da sala, sua aura toma forma. Atrás dele, surge uma silhueta gigantesca de um dragão negro cristalizado, com asas flamejantes em roxo e cinza, como se o próprio vazio estivesse em combustão. Seus olhos agora carregam duas cores. Vermelho sangue e violeta etéreo. A presença dele dobra o espaço à sua volta. Mas não por destruição, por peso existencial. Ele não é mais um monstro. Ele é uma entidade viva. Em Tempest, o céu de Tempest escurece brevemente, mesmo em pleno dia. Benimaru e Diablo sentem a pressão mágica e se preparam para reagir. Shuna fecha os olhos, e uma lágrima escorre. Ele voltou, Rimuru, em meio a uma reunião política com representantes do Império Oriental, sorri de leve. Vocês ouviram isso? O rugido que não faz barulho. Significa que o guardião voltou. A chegada de Kurai e as portas do Palácio Central de Rimuru se abrem sozinhas, como se o mundo tivesse entendido quem estava voltando para ele. Kurai surge, caminhando lentamente com sua capa negra esvoaçando, agora com detalhes púrpura, simbolizando a chama do vazio controlada. Todos se ajoelham por reflexo, até mesmo alguns lordes convidados. Mas Kurai levanta a mão. Não me reverenciem, reverenciem a escolha de quem me deu um lar. Reverenciem Rimuru. Rimuru aparece no salão, e os dois se encaram. Um momento de silêncio, nenhuma palavra necessária. Os Lime e o dragão híbrido sorriem, em respeito mútuo. A nova ameaça paira, mas nem tudo era paz. Mensagens mágicas vinham de espiões de Diablo. O Império começa a se mover. Mas não é apenas o Império de antes. Eles despertaram uma entidade selada, algo chamado Raiz do Vazio. Uma cópia de Kurai, criada a partir dos restos dos alquimistas mortos. Fim do capítulo 7. No próximo capítulo. Capítulo 8, Kurai vs Raiz do Vazio. Grito contra reflexo. Capítulo 8, Silêncio quebrado. O peteleco do fim. Introdução. A falsa herança nas instalações secretas do Império Oriental, um novo projeto ganhava forma. Usando fragmentos da alma dos alquimistas mortos e resquícios mágicos da antiga forma selvagem de Kurai, os cientistas imperiais criaram algo que julgavam ser uma arma suprema. Uma cópia. O reflexo. Um ser artificial batizado de Raiz do Vazio. Essa criatura tinha garras, asas, chamas distorcidas e olhos negros. Uma voz gutural e disforme. Um falso grito, uma falsa alma. E um único objetivo. Destruir o original. Kurai. O convite à morte. Ao saber da criação, Rimuru convocou os líderes. Mas Kurai se levantou calmamente e falou. Não precisam agir. Esse problema é meu. E eu mesmo vou apagá-lo. Diablo tentou intervir. Majestade Kurai, se essa criatura foi feita para imitá-lo, talvez. Kurai apenas olhou.
Uma sombra não desafia o fogo. Ela apenas desaparece ao encontro em uma planície aberta fora de tempeste. A criatura esperava. Ela rugia, gritava, se contorcia. Original, eu vou te devorar. Kurai surgiu caminhando. Sem pressa. Sem expressão. O céu escureceu. O vento cessou. O tempo desacelerou. O monstro se lançou, com garras em chamas roxas, bocas múltiplas abrindo da pele e gritos quebrando o ar. Mas Kurai não se moveu. A criatura parou no ar, travada por pura pressão espiritual. Kurai, calmo, estendeu um único dedo. Peteleco. O peteleco do fim um leve som seco ecoou. Quase nada. Mas no instante seguinte, o corpo inteiro da raiz do vazio começou a brincar como porcelana. As chamas apagaram. Os olhos sumiram. As almas amaldiçoadas dentro dela gritavam, e depois silenciaram. Sem explosão, sem impacto mágico. A criatura simplesmente deixou de existir. Desfeita da existência, como se nunca tivesse sido real. O silêncio após o grito Kurai suspirou. Não há orgulho em derrotar um reflexo que não entende o que é ser real. Rimuru apareceu minutos depois, acompanhado de Benimaru e Diablo. Acabou. Foi mesmo só um peteleco. Kurai olhou para o céu e respondeu. Esse mundo cria monstros o tempo todo, mas poucos aprendem a não ser dominados por eles. Reflexão final. Na mesma noite, no alto da Torre da Noite Eterna, Kurai observava a tempeste dormindo em paz. Eles não entenderam. Não podem copiar o que fui, porque só eu enfrentei o vazio. E escolhi continuar existindo. Seus olhos brilharam levemente. E agora, quem estiver nas sombras vai tremer ao som do silêncio. Fim do capítulo 8. No próximo capítulo, a ira dos dragões ancestrais, uma entidade do tempo surge para pôr Kurai à prova. Capítulo 9, a sombra que ensina. O guardião por trás do rei, linha original. Continuação do pós-Valpurgis após a queda de Clayman e o reconhecimento oficial de Rimuru como Lorde Demônio. A história do mangá segue sua rota. Expansão de Tempeste, comunação, alianças com outros Lordes Demônios, preparações contra o Império, reorganização das forças de defesa, crescimento mágico de Rimuru. Mas desta vez, tudo é diferente. Pois Kurai, o Guardião da Noite Eterna, permanece ao lado dos Lime desde o início. Não como sombra, mas como mentor invisível. As aulas silenciosas enquanto Rimuru treinava com Rafael para aprender a controlar magia suprema, era Kurai quem o guiava nos detalhes que nenhum livro ensinava. Controle não é dominar. É aceitar a onda e mover com ela. Use o vazio do pensamento para sentir o fluxo mágico, não tente vencer ele, respire com a alma. Não com o corpo. Rimuru muitas vezes ria. Você fala como um velho monge sombrio, sabia? Kurai, com os braços cruzados e capa balançando, apenas respondia. E você ainda age como um slime recém-nascido. Treinos impossíveis. Rimuru treinava enquanto flutuava no campo isolado com gravidade 50x mais densa. Criação de Kurai. Magia de alta pressão. Disparava feixes enquanto voava sob chuva maldita criada por Kurai. Treinamento de percepção. Kurai apagava sua presença totalmente, e Rimuru devia achá-lo sem usar magia de rastreamento. Resiliência física. Simulava combates mentais em ilusões feitas com fragmentos da chama do vazio. Rimuru dizia. Por que seus treinos são sempre tão extremos? Kurai respondia com os olhos entreabertos. Porque o inimigo não vai te dar tempo para aquecer. Estratégia nas sombras. Mesmo durante alianças políticas, Kurai sempre acompanhava Rimuru pelas sombras das salas. Enquanto Rimuru conversava, Kurai observava os olhos, o coração e a aura dos convidados. Com um leve sussurro mágico mental, dizia. Esse Lorde oculta intenção. Essa elfa está usando perfume para disfarçar feitiço. Esse general já matou um mensageiro antes de vir aqui. Rimuru então sorria politicamente, mas tomava decisões com base nas percepções inumanas de Kurai. Quando Rimuru criou sua forma humana suprema, no momento em que Rimuru criou sua forma humanoide mais poderosa após a ascensão como Lorde Demônio, foi Kurai quem deu o toque final. Ele tocou a testa do Slime recém-transformado e canalizou parte de sua própria energia. Você não é um deus, Rimuru, mas é alguém que carrega vidas.
Então ande como um rei silencioso. A aura de Rimuru brilhou com tons prateados e sombras misturadas. O toque de Kurai o fez dominar a fusão do corpo com a alma espiritual. No silêncio da noite, Rimuru e Kurai sentavam às vezes no alto da muralha de Tempest, observando as estrelas. Rimuru perguntava: "Você acredita que algum dia isso tudo vai acabar, Kurai?" Kurai apenas olhava para o céu. "Tudo acaba, Slim. Mas o que você constrói dentro dos outros, isso dura além do fim." Fim do capítulo 9. No próximo capítulo, a Guerra do Império começa. Kurai lidera as tropas das sombras. Capítulo 10, Eclipse Final. A última sombra de Tempest. A guerra começa. O Império Oriental, liderado por Luke Kagurazaka e por forças que desafiam até mesmo os Lordes Demônios, avança com poder absoluto. Exércitos de mais de 1 milhão de soldados, comandantes mágicos, armas anti-magia e tecnologias dimensionais são lançadas contra a Tempest. A aliança de Rimuru, com Veldora, Milin, Gai e os demais lords, se prepara para o confronto total. Mas enquanto todos montam estratégias, Kurai permanece imóvel no alto da Torre da Noite Eterna. Até que o silêncio se rompe. Chegou a hora. Se este é o fim do mundo, então eu serei a última parede antes do abismo. Kurai entra na guerra. Kurai desce dos céus como uma lâmina do vazio. Com um simples movimento, aniquila um esquadrão inteiro de magos do Império. Seus gritos silenciosos atravessam barreiras mágicas como faca em papel. Ele enfrenta anjos celestiais corrompidos, criados para destruir almas eternas, e os aniquila com um rugido que apaga suas existências. Encontro com Luke. Enquanto Rimuru enfrenta o coração do plano, e Luke, tomado por uma entidade cósmica, manipula o caos absoluto. Mas quem aparece diante dele não é Rimuru. É Kurai. E Luke ri. "Você? Um coadjuvante silencioso. O cachorro do Slim." Kurai apenas ergue um dedo. "Eu sou o que você nunca vai entender. Eu não luto por glória. Eu sou o escudo entre ele e o fim em segundos." E o que é selado por Kurai com uma técnica chamada eternidade estagnada, onde o alvo é lançado em um espaço entre tempo e vazio, onde nunca morre, nem vive. A entidade final. Mas então, algo maior desperta. Veldanava, o criador original, ou sua projeção corrompida, retorna através da manipulação do mundo espiritual. O céu se rasga. A terra e Rimuru hesita. "Isso está além de tudo que eu conheço." E então, Kurai se coloca na frente. A última técnica. Grito final. Eclipse silencioso. Kurai libera todo o poder acumulado ao longo da história. Todo o caos que enfrentou. Toda a dor que purificou. Todo o poder do dragão, do lobo vampírico e da chama do vazio. Seu corpo se dissolve em energia pura. Ele olha para Rimuru pela última vez. "Obrigado por me deixar existir de verdade." E com um último peteleco silencioso no peito de Veldanava corrompido, Kurai ativa o eclipse silencioso. Uma técnica que não destrói, mas devolve tudo ao silêncio original. Veldanava é apagado sem dor, sem grito, sem fim. Epílogo. O guardião imortalizado Tempest vence. O mundo é salvo. Mas Kurai não volta. Seu nome é gravado nas paredes do mundo como aquele que nunca quis ser Deus, mas que salvou os deuses. Rimuru todos os dias visita a Torre da Noite Eterna. Lá, ainda brilha uma chama suave no altar. E toda vez que a guerra parece se aproximar, o vento sussurra um rugido que não se ouve, mas todo inimigo sente. Fim do capítulo 10, final canônico da teoria.